Só bem-vindos ao meu canal, estamos aqui de volta e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 42, o molibdênio. Ele está localizado no quinto período da tabela periódica e no grupo 6. E já que o molibdênio tem tanta coisa para falar, eu acabei dando muita atenção ao molibdênio e por isso esse elemento vai ser feito em duas partes. Na parte de hoje nós vamos falar principalmente sobre a química do molibdênio com o oxigênio, que tem muita coisa. E na semana que vem nós vamos falar sobre a importância biológica do molibdênio, sobre os seus complexos organometálicos, a química com os halogênios. Então vamos começar. A molibdenita, um dos principais minerais do molibdênio, cuja fórmula química é MoS2, ou seja, sulfeto de molibdênio, já era conhecida desde a antiguidade, porém ela era frequentemente confundida com minerais do chumbo ou com o grafite. Isso foi assim até o químico sueco Carl Wilhelm Scheele produzir o óxido de um novo metal a partir da molibdenita. E 3 anos depois, em 1781, outro químico sueco, o Peter Jakob Helm, isolou um novo metal a partir da redução do óxido desse novo metal com carbono, e claro, o óxido havia sido produzido a partir da molibdenita, provando de maneira decisiva que ali na molibdenita não se tratava de algum mineral do chumbo, nem do grafite, e sim de um mineral desse novo metal, e esse novo metal foi chamado de molibdênio. A palavra molibdênio, inclusive, deriva do grego para chumbo, refletindo toda essa confusão dos antigos geólogos, se a molibdenita era algum mineral do chumbo, ou grafite, ou alguma coisa nova. Isso ficou, então, eternizado no nome desse elemento. O molibdênio é um metal prateado e lustroso, com uma densidade de 10,28 gramas por centímetro cúbico. O seu ponto de fusão é de 2.620 graus Celsius e o seu ponto de ebulição é de aproximadamente 4.600 graus Celsius. Assim como o cromo e o tungstênio, o molibdênio tipicamente adota uma estrutura cristalina do tipo BCC. Quimicamente, o molibdênio é relativamente inerte. Ele não é atacado pelo oxigênio em temperatura ambiente e é resistente à corrosão por vários ácidos. A sua configuração eletrônica é criptônio 4d5, 5s1, e os seus principais estados de oxidação são o +4 e o +6. Agora, como de costume, nós vamos passar para os compostos, começando pelos óxidos. Quando a molibdenita é aquecida na presença do oxigênio, é formado o trióxido de molibdênio, MoO3. Esse sólido branco apresenta uma estrutura em cadeias, contendo octaedros distorcidos da composição MoO6, que dividem os cantos em um cristal ortorrômbico. Quando o MoO3, o trióxido de molibdênio, é dissolvido em meios alcalinos, é formado o ânion molibdato, MoO4 2-, um ânion tetraédrico bastante típico do molibdênio. Já o dióxido de molibdênio é um sólido violeta que apresenta uma estrutura da rutila distorcida, mas entre esses dois óxidos, por um lado com o molibdênio no estado de oxidação +6 e por outro no +4, existem um monte de outros óxidos do molibdênio com estruturas complexas e estequiometrias definidas. Por exemplo, o MO8O23, o MO17O47 e o MO4O11. Isso tudo é resumido na fórmula MONO3N-1. E, curiosamente, esses compostos conduzem bem a corrente elétrica. Agora, a química do molibdênio com o oxigênio não para por aí, porque esse elemento forma um monte de poliânions e, consequentemente, um monte de poliácidos. Como eu já mencionei antes, se você dissolve o trióxido de molibdênio em meio alcalino, é formado o molibdato, MoO4 2-. Porém, se você abaixa um pouco o pH, faz um pouquinho mais ácido, e nas condições corretas, ocorre uma espécie de polimerização, e disso aí resultam sais que você pode cristalizar. Os ânions desses sais são compostos quase que exclusivamente por octaedros, só por octaedros, mas também por tetraedros, só que esses octaedros são arranjados e ligados de várias maneiras possíveis, de maneira que a gente tem uma grande variedade de estruturas complexas. Um dos mais conhecidos desses ânions é o MO7O24 6-, tradicionalmente conhecido como paramolibdato, e esses poliânions que o molibdênio faz
podem ser espécies poliméricas, como o M2O7 2-N, mas também podem ser espécies discretas, né? Só uma coisa, e geralmente quando é uma coisa só, já que tem tantos átomos envolvidos, ocorre ali uma isomeria, aumentando o nível de complexidade. Por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês dois isômeros do ânion MO8O26 2-, conhecidos como o beta e o gama MO8O26 2-. Mas se você estava achando isso difícil, não é tudo. O molibdênio também forma heteropolimolibdatos, um monte de heteropolimolibdatos, que são esses ânions complicados do molibdênio com oxigênio, só que com algum heteroátomo envolvido. Por exemplo, aqui o PMO12O40 3-. Dependendo do cátion desses heteropolimolibdatos, eles podem ser mais ou menos solúveis em água, e os respectivos heteropoliácidos são quase sempre solúveis em água. Uma coisa interessante é que alguns desses compostos são bastante utilizados na indústria petroquímica como catalisadores. Mas o que eu ainda queria falar é sobre o PMO12O40 3-, justamente porque ele tem uma estrutura bastante interessante. Ela é formada por 4 grupos de 3 octaedros cada de molibdênio e oxigênio, e esses 4 grupos criam uma cavidade na qual o fósforo fica, já que ele é um núcleo bastante pequeno, e essa estrutura, que geralmente é mais estável para o tungstênio, é chamada de estrutura de Kagan ou estrutura alfa-Kagan, porque o Kagan, enfim, foi um dos pioneiros nessa área da química. Mas dependendo do heteroátomo, nós temos também um monte de outras estruturas possíveis. Inclusive eu achei aqui um representante espetacular dessa classe, com a composição MO154O420, NO14, H2O70, N-. Isso é uma coisa só, isso não é um polímero, isso é um ânion só. E é inacreditável que existe uma coisa dessas, mas o molibdênio provou que sim. Uma coisa interessante sobre os polimolibdatos que eu já ia esquecendo é que alguns deles podem ser utilizados na química analítica, por exemplo, no caso dos heteropolimolibdatos, para determinar se existe a presença ou não do heteroátomo. Eu acho que eu usei isso em algum laboratório na faculdade, utilizando esse PMO12O40 3-, que se tinha fósforo na mistura desconhecida, o negócio ficava amarelo, que indicava a formação desse ânion aí. E alguns desses heteropolimolibdatos ou polimolibdatos têm uma cor azul, isso também pode ser utilizado na química analítica, mas não vou entrar muito em detalhe nessa parte agora. Bom, agora podemos passar para os calcogenetos, que estabilizam os estados de oxidação mais baixos do molibdênio. São conhecidos 3 sulfetos, o MoS, o MO2S3 e o MoS2, o disulfeto de molibdênio, que é provavelmente o composto mais importante do molibdênio e que é o mais estável dos sulfetos. Ele tem uma estrutura em camadas que faz dele um excelente lubrificante, seja no estado sólido ou como suspensão em óleos, porque as interações entre as camadas na estrutura cristalina desse sólido são bastante fracas. São interações van der Waals, creio eu, que possibilitam que as camadas deslizem com facilidade, uma com relação à outra, de maneira similar ao grafite. E o disulfeto de molibdênio também pode ser utilizado como semicondutor e como catalisador para várias reações de hidrogenação. Os selenetos e os teluretos do molibdênio, eles não trazem nada de muito novo, eles são bastante similares, análogos aos sulfetos, mas o que a gente não pode esquecer aqui, falando dos calcogenetos do molibdênio, são as fases intermetálicas de Chevreul, que na sua forma clássica tem a composição MyMO6X8, na qual o X é um dos calcogênios, enxofre, selênio ou telúrio, e o My é algum outro metal. Por exemplo, o PbMO6S8 é um dos exemplos mais conhecidos. E essas fases de Chevreul muitas vezes têm características de supercondutores, atingem até temperaturas de 15 Kelvin, mais ou menos, como supercondutores. Eles são materiais pretos com estruturas cristalinas que contêm clusters de molibdênio.
clusters que contêm ligações entre os próprios átomos de molibdênio, mas eu não vou entrar também muito em detalhe nessa parte porque eu já fiz um vídeo a respeito disso, um vídeo cujo título é Fases de Chevreul. Eu vou colocar o link desse vídeo na descrição se você tiver mais interesse. Bom, agora vem aquela parte do vídeo em que nós falaríamos sobre outros tipos de compostos do molibdênio, mas como eu não estou com vontade de editar tudo hoje, nós vamos deixar o resto para a semana que vem e vamos passar para os isótopos. Bom, isótopos, o molibdênio que ocorre naturalmente é composto por 7 isótopos, o molibdênio 92, 94, 95, 96, 97, 98 e 100, dos quais o mais abundante é o molibdênio 98, com 24,3%. São todos estáveis, com exceção do molibdênio 100, que é levemente radioativo. Ele tem uma meia-vida de 8 vezes 10 na 18 anos e decai para o rutênio 100. Ocorrência: o molibdênio é um elemento relativamente raro na crosta terrestre, com uma abundância de 1,5 ppm. Ele ocorre em diversos minerais, como por exemplo na wulfenita, que é PbMoO4, mas de longe a maior fonte comercial do molibdênio é a molibdenita, MoS2. No processamento da molibdenita, você converte o disulfeto de molibdênio para o trióxido de molibdênio, do qual uma boa parte é misturada com o óxido de ferro e reduzida pelo processo aluminotérmico, e daí resulta uma liga entre o ferro e o molibdênio. Alternativamente, você pode converter o trióxido de molibdênio para o molibdato de amônio, que é ponto de partida para a síntese de vários outros compostos do molibdênio. Já a produção do molibdênio metálico envolve a redução do trióxido de molibdênio com hidrogênio, e dadas as características físicas do molibdênio, um alto ponto de fusão, é muito difícil você formar objetos com molibdênio, é muito difícil você você derreter grandes quantidades de molibdênio e ainda conseguir formar algum objeto com aquilo. Então o que você faz é você comprime o pó que é obtido através da redução do trióxido de molibdênio com hidrogênio, você comprime aquele pó, esquenta a temperaturas altas e assim você vai tentando formar objetos. É um processo bastante complicado da metalurgia. E por fim, as aplicações do molibdênio. A maior parte do molibdênio que é produzida é utilizada na produção de ligas metálicas, principalmente com o ferro, mas também com o níquel, com o cobre, entre outros. E aí a tarefa do molibdênio é melhorar as características dessas ligas metálicas, como por exemplo, melhorar a sua resistência ao uso ou aumentar o seu ponto de fusão. E, enfim, as ligas do molibdênio têm por si só inúmeros usos. Além disso, alguns compostos do molibdênio têm uso como lubrificantes ou como semicondutores, como o disulfeto de molibdênio, e outros compostos do molibdênio são utilizados como catalisadores, como por exemplo o trióxido de molibdênio, que pode catalisar a produção de acrilonitrila a partir da amoxidação do propeno. Foi um exemplo que eu achei aqui, mas também tem várias outras reações de catálise que o molibdênio pode ajudar. Mas pelo vídeo de hoje seria isso. Se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal. Muito obrigado, deixe seu like, comente, compartilhe. E semana que vem nós vamos fazer a segunda parte desse vídeo sobre o molibdênio, um elemento altamente interessante. Tchau!